Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como já foi apresentado, eu sou o Yuri, trabalho ali na Comgás. Trazendo um pouco ali do que o Danilo e o Thiago trouxeram no início, né? O FME, no início, assim, dentro da Comgás, do histórico ali, a gente usava ele muito como uma ferramenta para unificar alguns sistemas que a gente tinha em GIS, né? A gente recebia algumas coletas de campo, a gente internalizava e a gente foi avançando esse processo para a gente poder começar a olhar um pouco mais para a qualidade dos dados que a gente vem recebendo, né? Então, por isso, hoje a gente começou a trabalhar num processo de automação em alguns processos de auditoria que nem eram feitos, né? Eles eram feitos, tinha muito dado, poucas pessoas, e a gente acabava que não dava vazão nessas auditorias. E com o FME a gente conseguiu automatizar, a gente conseguiu economizar recursos e a gente consegue hoje fazer a auditoria desses dados. Então, falar um pouquinho de como que vai ser aqui, né? Eu vou trazer um pouco do que é a Comgás, né? Da célula hoje onde eu trabalho dentro da Comgás, como que funciona esse processo de coleta em campo, o que esse processo traz de gap ali, né, para a gente ter que fazer uma auditoria e como que a gente chegou nesse resultado para auditar e quais foram efetivamente os resultados dessa auditoria. A Comgás, ela trabalha ali com uma área de concessão, né, que engloba São Paulo, Baixada Santista, Vale, Campinas. Ela atende 177 municípios, 27% do PIB nacional, 30% do gás distribuído no Brasil é dela. Hoje eu estou dentro do time de cadastro, então o time de cadastro é dividido em 3 células. Conformidade cadastral é a galera que recebe os documentos, analisa, internaliza. Dados e processos, muito utilizado o FME também, para gerar dados, para definir os rumos onde os processos vão seguir. E transformação digital, olhando para esse caminho de futuro, de como que a gente pode melhorar nossos processos, como que a gente pode melhorar a conformidade cadastral, que é ali onde eu estou hoje. E aqui um número, né? Os ramais hoje da Comgás são os clientes que são ligados em campo, né? Então a gente vai lá, constrói aquele cliente, faz ele ser interligado à nossa rede e ele vira um ramal. Em média, hoje a Comgás ela constrói ali 1.500, 2.000 ramais por mês, né? Então, são clientes interligados. E se você parar para pensar que 80% dos ramais que a gente cadastrava, a gente não conseguia auditar. Então, a gente internalizava 2.000 ramais, 80% a gente não conseguia auditar por conta de qualidade, de quantidade e de qualidade. A gente precisa sentar, a gente precisa olhar aqueles dados e realmente ver o quão aqueles dados estão corretos. Então, um pouquinho do processo deles, né? Hoje a gente tem aqui o processo de coleta dessas informações. Então, elas são feitas ali em campo, utilizando ArcGIS, Field Maps, Collector. A partir daqui, todas as informações dos clientes foram coletadas. O cliente foi ligado na nossa rede Comgás. O FME ele faz um sincronismo do Field Maps para o nosso sistema de validação, que o próprio ArcGIS trabalha, ele mostra ali para as nossas parceiras como corrigir possíveis não conformidades. O FME dispara relatórios, e-mails, para todo mundo estar ciente do que está acontecendo, de alguma pendência que a gente possa ter. E depois, com tudo corrigido, a gente consegue internalizar nossos dados de ramal dentro do nosso sistema GIS, né, que é um software da GE, o nosso Geogás. Ali tem toda a nossa rede, todos os nossos clientes. E, por fim, a gente consegue mostrar por indicadores, também usando o FME, também fazendo o FME trabalhar esses dados, mastigar esses dados para a gente mostrar eles com uma qualidade um pouco melhor. A gente mostra em dashboards por BI, por dashboards do próprio ArcGIS. Então, esse aqui é um pouco do processo de ramal. O ramal que é construído, coletado em campo, e ele vai ser internalizado e, no futuro, usado aquelas informações por diversas áreas da Comgás, por terceiras, enfim. E o que acontece, né? A gente precisava olhar para essas informações, a gente precisava analisar elas e ver se essas informações que vêm de campo, com as informações que nós cadastramos, com as informações que são acordadas com a equipe de vendas, elas estão condizentes? O nome do cliente é o mesmo, o número daquela nota é a mesma, o endereço está correto. Tudo isso a gente tem que olhar. E são diversas bases para a gente olhar e a gente
teve que fazer uma automação para poder dar sequência nisso, né? Hoje a gente tem mais de 10 parceiras enviando informações para a Comgás por meio do ArcGIS. A gente tem um processo ali limitado a cada 15 dias, então a gente olha um período sempre do hoje e 15 dias anterior, né? A gente fez trabalhando ali com os testers, com o schedule do FMS Server, a gente faz essa análise, a gente sempre pega do hoje a 15 dias anterior, para a gente olhar aqueles dados, cruzar os dados coletados em campo, os dados cadastrados e os dados do cliente. A gente cruza essas 3 informações e a gente, por fim, gera bases, né, referente à análise de auditoria, falando o que a gente tem de conforme, o que a gente não tem de conforme, e a gente coloca de forma automática no local comum, que é nosso portal ali dentro do SharePoint. O próprio FME lê essas bases, faz os cruzamentos, as análises, nos fala o que está correto, o que está incorreto, e disponibiliza no SharePoint para quem quiser acessar, sem a gente precisar apertar o Run. A gente schedulou, ele faz isso de forma automática a cada 15 dias. E aí aqui, né, um pouco do fluxo que a gente fez de auditoria, quase não coube aqui um pouco, né? E aí aqui só para passar os principais pontos, né? O limitador de datas, né? Ele cria a data do dia atual que o fluxo rodou, ele faz uma análise de quando foi 15 dias anterior a esse dia, e aqui ele vai limitar esse dado a 15 dias. Então, ele não vai pegar dados de 16 dias atrás. Isso garante que todas as informações vão ser auditadas. Então, daqui 15 dias, ele vai pegar somente dados de 15 dias anterior e por aí vai. O processo, né, de validação das informações, então, as bases elas começam a ser cruzadas, eu começo a olhar para alguns campos, o número de nota está igual em todos os itens? Está igual no nosso sistema de cadastro, está igual no sistema informado pela equipe de campo. A contratada que preencheu essa informação. Pô, eu cadastrei ela como se fosse a contratada A, mas, na verdade, quem executou foi a contratada B. Num futuro possível, isso aqui poderia dar qualquer problema. Se pudesse acontecer alguma coisa e a gente tivesse que acionar a contratada e eu olhasse a contratada errada, a gente ia perder um tempo muito grande por conta desse erro. Profundidade, distância de esquina, para a gente localizar o nosso duto. Pô, eu falei que o meu duto aqui está a 2 metros, só que na real ele está a 1 metro. Isso pode impactar grandemente a nossa operação. Qual que é a situação, quando que ele foi executado. Então, todos esses dados hoje eles são cruzados, todas essas bases, e analisados de forma automática para a gente ter um resultado se ele está coerente ou não. Tá? E aqui, no final, né, foi até uma ajuda que o Thiago, o Danilo, né, o Pedro, eles nos deram, que foi a conexão direta com o nosso ambiente SharePoint. Então, a gente usou aqui o SharePoint Online Connector. Ele consegue ler o SharePoint e gravar lá dentro. Então, a gente já deixa uma base lá no SharePoint, o fluxo roda, faz toda essa análise, limita, faz toda essa análise e grava lá dentro, sem a gente ter que olhar, a gente pode olhar diretamente lá dentro do SharePoint. Então, aqui a gente tem um Feature Writer, ele grava um Excel com as informações de número de nota, quando aconteceu, se aquele item que a gente está olhando, se a data de execução está conforme, se não está conforme, e desse Excel ele sobe aqui no nosso portal dentro do SharePoint. Tudo isso de forma automática, a cada 15 dias. E aí um pouco do que a gente conseguiu mitigar com essa auditoria, né? Antes a gente tinha 80% dos ramais sem serem auditados, hoje todos eles são auditados. Então a gente consegue auditar o fornecimento, né? A gente, na hora de fornecer esses dados, eles já foram auditados. Será que eles estão corretos? Hoje a gente consegue ter essa resposta. Leitura cadastral incorreta, os dados foram atualizados, base desatualizada. Se a gente tem alguma informação incorreta, a gente já atua para corrigir. Possíveis danos, acidentes, impacto na integridade de pessoas e ativos. Hoje eu não vou falar para a pessoa que aquela tubulação está a 2 metros, se eu sei que ela está a 1 metro, eu já atuei nessa correção. Então, isso ele nos permitiu atingir. E algumas outras entregas, né? Auditoria de processos cadastrais, que começou a evoluir a partir desse pontapé inicial. Ferramentas de gestão à vista, base compartilhadas, né? Como as nossas bases elas ficam
direto no SharePoint, eu consigo ter um Power BI ali totalmente atualizado quinzenalmente com aquelas bases, eu não preciso mexer nele para que ele atualize. Melhoria na qualidade dos dados, segurança nas documentações, maior eficiência no controle das informações que a gente manda para a companhia, para as nossas parceiras, para qualquer pessoa que precisar daquelas informações. E aqui um pouco, né, dos nossos próximos passos, pensando nisso, né, a gente começar a implementar também rotinas de validação, outras rotinas de auditoria para outros cenários. A gente, dentro desse fluxo, ele aponta algumas não conformidades, então se a empresa em um sistema era a empresa A, no outro sistema a gente colocou a empresa B, a gente aponta e agora a gente começar a notificar, a gente usar o Transformers de Mailer, a gente começar a criar logs, para a gente começar a notificar para uma maior atuação. E a gente conseguir expandindo esses processos para aí sim a gente ter uma gestão à vista maior do todo que está acontecendo, de todos os nossos processos e melhorar tanto a maturidade do nosso processo, a qualidade dos nossos dados e a evolução dessa tecnologia dentro da Comgás. Estou disponível para dúvidas, qualquer coisa que precisar. Agradecer de novo o pessoal da Solutio pelo convite e obrigado.